Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava sofrendo com febre alta e pediram a Jesus em favor dela. Inclinando-se sobre ela, Jesus ameaçou a febre e a febre a deixou. Imediatamente, ela se levantou e começou a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes, atingidos por diversos males, os levaram a Jesus. Jesus colocava as mãos em cada um deles e os curava. De muitas pessoas também saíam demônios, gritando: Tu és o Filho de Deus. Jesus os ameaçava e não os deixava falar, porque sabiam que ele era o Filho de Deus, que ele era o Messias. Ao raiar do dia, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e, indo até ele, tentavam impedi-lo que o deixasse. Mas Jesus disse: Eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus também a outras cidades, porque para isso é que eu fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judeia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querida e querida de Deus, paz e bem. Hoje a liturgia muito importante em relação à liturgia de hoje, que cada um possa ler na primeira leitura o Salmo, releia o Evangelho, que é o que a gente vai falar aqui, e da primeira leitura, ela é uma continuação da leitura de ontem, em termos de que nós estávamos falando. E é interessante também observar ali que Paulo tem nos falado, em especial no serviço a Deus e o que realmente importa quando nos colocamos a serviço. Mas chamou a atenção e veio uma necessidade de falar especificamente do Evangelho. O Evangelho ele tem 2 pontos. Começando pelo final do Evangelho, Jesus ele diz que ele deve anunciar o reino a todos e que a multidão tentava agarrar ele para si. Chama minha atenção isso daqui, para que nós não limitemos a obra de Deus em nenhum momento. A gente já falou sobre isso aqui algumas vezes, mas nós no caminho do Senhor, nós precisamos ter esse cuidado, esse discernimento. Nós ofertamos o amor de Deus da melhor forma possível e, com certeza, sob a condução do Senhor, como Paulo fala, na primeira leitura de hoje. Nós somos pessoas que cooperam com a graça de Deus, mas é Deus que constrói, é Deus que edifica. Então nós somos convidados a levar Jesus, o irmão, a irmã. Nós somos convidados a apresentar o nosso Deus, para que a pessoa também tenha uma experiência viva e profunda com Ele. Porque é só assim que nós chegamos à possibilidade de nos entregar a Deus. Nós precisamos ter
esse contato, essa experiência com Ele, essa vivência. E que nós não queiramos Jesus só para a gente. Porque muitas vezes na nossa caminhada a gente percebe isso. Alguns grupos que se intitulam os verdadeiros guardiões da fé. Gente, não existe essa possibilidade. Claro, nós não vamos desviar do que Cristo colocou para cada um de nós. Nós não vamos desviar dos mandamentos, nós não vamos desviar da tradição, nós não vamos desviar do Espírito. E como Santa Teresa falava, se nós, no nosso trato com as coisas de Deus, nós fizermos algo que desvia da tradição e da doutrina, que isso seja simplesmente por ignorância nossa e que Deus tenha misericórdia para que onde cair essa informação ela não frutifique. Porque o que deve frutificar, o que deve gerar fruto é a palavra do Senhor. E que nós não, deliberadamente, nós não entreguemos nada em relação a Deus, nem para nós, nem para cada irmão ou irmã, que seja contrário à obra do Senhor. Não queiramos tomar posse de Jesus. Somos nós que devemos nos entregar para Ele. Nós nos confiamos a Ele, nunca o inverso. Não criamos obstáculos para que as pessoas encontrem com Jesus. Para que nós mesmos nos encontremos com Jesus. É importante a gente saber que nenhuma limitação é maior do que a graça de Deus. Nenhum pecado. Nada é maior do que a graça de Deus. Então, se o coração está batendo, é sinal que ainda existe a possibilidade de se dizer o sim a Deus. Que a gente espalhe isso para o mundo. A graça de Deus é Ele quem faz, nós somos instrumento. E o outro ponto do Evangelho, um ponto fundamental, a palavra diz que Jesus curou a sogra de Simão e também que Jesus curou a muitos, tantos quanto eram levados para Ele. E aqui, o que toca profundamente é que quantos de nós estamos enfermos? Quantos de nós temos enfermidades em todas as áreas? Tanto na área física, quanto na área psíquica, quanto na área espiritual. E aí, claro, em outras áreas que são como que frutos dessas três grandes áreas, doenças nos relacionamentos, doença no relacionamento até conosco mesmo, doenças financeiras, doenças corporais, tantos tipos de dores, tantas áreas da vida que precisam de cura. E por que a cura não tem ocorrido, ou talvez não tenha ocorrido da forma que sempre foi quando essa enfermidade era apresentada por Jesus, apresentada para Jesus? A palavra diz que todos eram curados, não tinha exceção. Que a gente possa se debruçar sobre isso, e os evangelhos falam muito de cura, que a gente possa trazer isso para a nossa realidade. Hoje, de forma especial, para a nossa realidade. E para a realidade daqueles que são muito próximos a nós, apresente as enfermidades, essas enfermidades que você tem mais contato, que precisam da intervenção de Cristo. Apresente para o Senhor, confie ao Senhor.
não percamos mas não tenhamos a indiferença com Jesus. Como assim? De achar que não é para Ele. A palavra de Deus diz que todas as nossas preocupações devem ser entregues a Jesus. Não vamos desviar nada. Que a gente possa mergulhar de cabeça mesmo em Cristo e confiar que o toque de Jesus cura. Claro, a palavra vai nos mostrar os caminhos para a cura. Busquemos a palavra, busquemos Jesus, para que a gente também tenha esse entendimento. Mas o principal, o ponto de partida, vamos dizer assim, apresentemos nossas dores ao Senhor. Deixemos na mão dele, confiemos a ele. E tenhamos fé que Jesus lhe age no nosso meio e também age em nossa vida. Estejamos abertos à graça e à palavra de Deus, para que assim, realmente mergulhados, encharcados do Cristo, nós possamos fazer o que Ele nos pede e nós possamos receber tudo aquilo que o toque das suas mãos nos quer proporcionar nesse momento.